Olá, nossa saudação a todos que estão nos assistindo nesse momento. E é com grande alegria, que estamos fazendo essa live em comemoração aos 30 anos do Lar Paulo de Tarso. Foi exatamente no dia 27 de maio de 1991, que foi fundada, inicialmente lá no Ibura, depois sendo transferido para o IPCEP e agora já numa terceira casa, no terceiro imóvel, mas no mesmo bairro IPCEP aqui em Recife. O que é o Lar Paulo de Tarso? Eu sempre gosto de falar porque muitas pessoas às vezes até conhecem assim, a instituição, já ouviu falar, já ouviu referências, mas não sabe exatamente o que é. É uma creche? As crianças ficam lá de dia e à noite vão embora? Não. O Lar Paulo de Tarso é uma ONG e funciona como casa de acolhimento. Isso significa que as crianças que vão para lá, elas ficam morando no lar. Elas são afastadas do ambiente familiar mediante uma situação de risco, de alta complexidade, maus tratos, abandono, negligência, abuso. Então essas crianças, através do conselho tutelar, elas chegam até nós. E aí elas são acolhidas e passam um período indeterminado. Então a casa de acolhimento, por isso existe uma equipe técnica, um assistente social, uma psicóloga, uma pedagoga, porque essas crianças passam a ter um processo no juizado da infância e juventude. E essas técnicas é quem fazem o acompanhamento desses processos. Enquanto isso, elas ficam sendo cuidadas, morando, recebendo todas as medidas protetivas, para viverem da melhor maneira possível numa casa de acolhimento. Nós nos esforçamos bastante para que elas tenham realmente um atendimento integral. Sabemos que isso é difícil, mas é uma meta que nós buscamos alcançar. Tem uma pessoa que faz parte da instituição que ela repete sempre isso, virou um lema, que o Lar Paulo de Tarso se torne cada vez mais um lar que acolhe e menos uma instituição que abriga. Então, nesse momento em que nós sabemos que um trabalho dessa envergadura necessita de tantas mãos, de tanto apoio, nós contamos realmente com uma rede enorme de muitas formiguinhas. Nós somos aquelas formiguinhas, cada uma dando o seu pouco, o que pode, uns mais, outros menos, mas todos com o intuito de fazer essas crianças felizes. Eu escutei isso de uma diretora, que já passou também pelo lar. Eu aprendi muito com ela, a nossa querida Bernadette, e ela disse: não importa o que essas crianças sofram antes ou depois, mas enquanto elas estiverem no Lar Paulo de Tarso, elas vão ser felizes. E aí todos se esforçam para isso. Então, nesse momento, a nossa vibração é enorme, para todas aquelas crianças e adolescentes que durante esses 30 anos passaram por lá, em momentos tão delicados das suas existências. Momentos tão difíceis que nós muitas vezes colocamos a mão assim e ficamos: Senhor, como que pode, Crianças tão pequenas passando por coisas tão difíceis. Mas para elas vai as nossas vibrações de saudade, de alegria também, Muitos não estão mais nem aqui no Brasil. Algumas dessas crianças foram adotadas. Tem crianças que passaram no Lar Paulo de Tarso e moram na Alemanha, moram na Itália, moram na França, em outros estados do Brasil. Então, são muito mais de 300 crianças. Nós não temos esse quantitativo, infelizmente. Mas nesses 30 anos foram centenas de crianças. Então, para elas, as nossas vibrações de amor e de saudade. Faremos uma prece para em seguida dar continuidade à nossa live. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Proteja-nos, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa todas aquelas crianças que já passaram e que irão passar pelo Paulo de Tarso. Onde quer que estejam. Abençoa os seus trabalhadores. Abençoa aquela casa de amor e de trabalho. E assim seja, Senhor. Contamos com a tua assistência neste momento de confraternização pelos 30 anos do Lar Paulo de Tarso. Teremos hoje uma exposição cujo título é A Importância de Espiritualidade na Educação. E para proferir esta conferência, temos o Dr. Leonardo Machado, a quem nesse momento convidamos para fazer parte da nossa ambiência virtual. Dr. Leonardo Machado, ele é médico, psiquiatra e terapeuta. É professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco também. Ele é palestrante da DMT, autor de livros científicos e para o público em geral. Estamos aguardando a entrada do Dr. Leonardo e gostaríamos de saber, você está online, Dr. Leonardo? Essas coisas assim online, com as pessoas em um canto, outras em outro, né? Sempre tem esses pequenos hiatos que a gente vai administrando. Ainda ontem, só fazendo uma retrospectiva, através do Instagram, tivemos notícias de uma garota, né, que morou conosco no lar há mais de 15 anos. O nome dela é Carol. Então ela foi adotada e ela mora na Itália. E já está uma moça com 22 para 23 anos. Então vimos a foto dela, né, e ficamos assim extremamente felizes com essa lembrança, né, de ver aquela garotinha tão tímida. Ela era bastante tímida e hoje está uma mulher, né, muito bonita por sinal, ela trabalhou e trabalha, né, na parte contábil, fez um curso nessa área de contabilidade e mora numa cidade da Itália chamada Scafati. Então a gente tem essas lembranças, de vez por outra nos chega essas notícias. O doutor Leonardo já está no ar, né? Dr. Leonardo já se encontra presente no nosso ambiente. Pede aí, para ele acenar de novo. Participar. Doutor Leonardo, a nossa assistente aqui, Karina, está pedindo para você acenar novamente, que nós não estamos ainda visualizando. Apareceu ali, mas ainda não entrou no ar. Finalmente, doutor Leonardo. Agora, tudo bom? Então, doutor Leonardo é médico psiquiatra e terapeuta, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado na mesma universidade, palestrante da
da DMT e autor de livros científicos e para o público em geral. Uma satisfação enorme ver que o tema da sua fala é a importância de espiritualidade na educação. Então, você tem a palavra e nós vamos ouvi-lo com muita satisfação. Primeiro, parabenizá-los. Perguntar se está me escutando bem. Você me escuta bem? Eu estou escutando bem. Beleza. Então, parabenizar, né? São 30 anos, não são 3 dias, não são 3 semanas, não são 3 meses, são 3 anos. E já há algum tempo o pessoal daí me convidava para poder estar junto, mas de fato as obrigações do dia a dia acabam nos dificultando. Mas com 30 anos a gente fica feliz de poder estar comungando com vocês e nessa forma nova, né? Nessa forma da internet, nessa forma de live pelo Instagram, podemos conectar grupos diferentes. Então aqueles que estão se chegando e que fazem parte do nosso Instagram, essa instituição, para quem não escutou, é uma instituição que já funciona há 30 anos e acolhe muitas crianças em situações de muita vulnerabilidade. Eu não conheço pessoalmente, infelizmente, já tive vontade de conhecer, mas tenho um contato já há um tempo, acho que faz muito tempo que eu recebo e-mails de vocês e acompanho à distância, especialmente através da Renata. Então é um prazer estar podendo falar sobre espiritualidade na educação, a importância desse ponto. Então a primeira questão que eu queria levantar, né, sobre a importância da espiritualidade na educação é o próprio conceito do que é a espiritualidade, né? E a espiritualidade acaba sendo um conceito bastante amplo, acaba sendo um conceito como se fosse guarda-chuva, que abarca outras características. Então, espiritualidade não é sinônimo de uma religião específica e necessariamente até não é nem sinônimo de religiosidade. Há pessoas que podem desempenhar a sua espiritualidade mesmo sem ter uma vinculação, digamos assim, com um culto religioso, mesmo que oficialmente elas não sejam pessoas religiosas. Então, a espiritualidade tem a ver com a percepção, né, a sensação que nós temos de vinculação com algo maior do que nós, algo que transcende a nós. Geralmente, esse algo acaba sendo uma visão do divino, uma visão do porquê da vida. E, naturalmente, habitualmente, essa visão acabou sendo muito olhada pela religião, pelas religiões, né? No entanto, você tem uma série de outras perspectivas de desenvolver a espiritualidade. E, por exemplo, se a gente percebe a filosofia, dentro da filosofia, os conceitos, os temas que as religiões trabalham, elas vão ser muito estudadas num que chama de metafísica. Então existe uma área, né, da filosofia, Aristóteles tem um livro chamado Metafísica, em que ele desdobra bastante temas, e é curioso que ele vai tentar falar da substância do ser. E ao falar da substância do ser, ele acaba chegando na ideia do chamado motor imóvel. A ideia de que tudo na vida tem um movimento, mas precisa de um motor que movimenta a vida, movimenta o universo, só que ele próprio não é movimentado por nada. Porque se ele fosse movimentado por alguma coisa, essa outra coisa que seria o motor inicial. Então, Aristóteles apresenta no livro Metafísica, um livro da filosofia, Aristóteles, o pai do campo do conhecimento científico, digamos assim, ele então apresenta a ideia do motor imóvel, né? E essa ideia do motor imóvel acaba sendo uma ideia muito parecida com a ideia do divino. Só que perceba que a ideia do divino de Aristóteles, ela se difere totalmente da ideia de Deus no sentido material, né? Ela difere totalmente de uma ideia de Deus que tem uma imagem. Talvez seja uma das primeiras ideias que coloca uma abstração sobre o que seria a ideia do divino. Então, um motor imóvel. A gente pode chamar assim, um criador incriado, se pegarmos mais uma fala religiosa. Porque se tivesse sido criado por algo, esse algo é que seria o Deus, né? Que seria a divindade. Então Aristóteles está aí, colocando a ideia do motor imóvel, e é um livro de filosofia, né? É um dos importantes filósofos da antiguidade, um dos pais da ciência moderna,
e que abre também espaço na chamada metafísica. Talvez a ideia abstrata de Aristóteles sobre o divino já venha como consequência de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates ele dá a ideia de que Deus, né, a divindade, ela seria uma inteligência criadora, uma inteligência ordenadora. E é por isso que ele é condenado. Então eu fiz recentemente uma live sobre Sócrates e a experiência do divino, em que eu coloco de forma mais aprofundada, em que Sócrates foi condenado à morte. Por quê? Porque ele era condenado, acusado, digamos assim, a não acreditar nos deuses da cidade. Ele não acreditava, portanto, nos deuses atenienses. Por quê? Porque os deuses atenienses, os deuses do Olimpo, eram deuses que tinham figuras humanas, eram deuses antropomórficos. Então tinha um morfismo, uma forma humana. E Sócrates vai dizer que a gente não tem condições de saber qual é a imagem do divino. E, ao mesmo tempo, esse antropomorfismo, né, da ideia de Deus, dos gregos, eles também davam um antropomorfismo das emoções, a ira, a raiva, os ciúmes, a inveja, tanto quanto o amor, tanto quanto outras emoções. Então, era o antropomorfismo físico, a imagem, e o antropomorfismo de características pessoais. E ele também dizia que nós não teríamos como entender, né, o que seria a ideia do divino por completo. Então ele coloca uma abstração, uma ideia de inteligência. E como Aristóteles indiretamente foi discípulo de Sócrates, provavelmente ele pega aí a ideia abstrata do que seria o divino. Então esse primeiro ponto que eu queria colocar é que a ideia de espiritualidade ela não está aprisionada no conceito de religião. A ideia da espiritualidade não está vinculada somente à ideia de uma religião formal. A ideia de espiritualidade transcende. E essa ideia de espiritualidade é que eu queria trazer como primeira característica, né? Espiritualidade como sendo a característica que nós temos de poder nos sentir conectados com algo maior do que nós. Então, na base da ideia do que seria espiritualidade, está a ideia da transcendência. O que seria transcendência? Transcender algo que não está tão visível. Transcender algo que não está tão aparente. Então, quando pensamos em educação, quando você pensa em uma obra social como o Lar e outras, na verdade, o que está sendo feito nesse trabalho educacional é um trabalho de transcendência. De transcender a realidade. Porque a realidade, especialmente dessas crianças que são acolhidas, é muito dura, é muito pesada, é muito complexa, do sentido de traumas, de abusos. Então, se ficássemos presos na imanência, ou seja, apenas no aqui e no agora, se não vislumbrássemos algo além, provavelmente não teríamos a esperança de fazer algo. Porque quando nós temos esperança, nós temos uma perspectiva de algo diferente. Nós não temos esperança apenas para manter o status quo, para manter a situação como ela está. Então, na base do trabalho educacional, existe a ideia vinculada, a ideia entranhada da espiritualidade, mas não a espiritualidade de uma conversão religiosa, de que eu preciso converter o outro para os dogmas que eu acredito, de que eu preciso convencer o outro para as ideias que eu adoto. E sim, de que eu preciso transcender o outro ao me transcender. Fazer com que eu seja algo a mais, algo em potencial. E aí eu me lembro do meu amigo, um grande amigo, irmão, né? Ele sócio também da gente trabalha, psiquiatra, e nós nos conhecemos na faculdade, então nós temos um contato desde o início. Curiosamente, no primeiro dia de faculdade, a gente faz aquelas dinâmicas de se conhecer, e uma das dinâmicas foi assim, eu me apresentar para outro aluno de medicina, e esse aluno de medicina se apresentar para mim, e depois a gente se apresentava para o grupo, né? Tem uma didática comum de grupo para, digamos, quebrar o gelo. E, curiosamente, eu sentei, né? Nós dois fomos escolhidos para nos apresentarmos. E até hoje nos tornamos excelentes amigos, somos sócios, somos praticamente
é um irmão que a vida, digamos assim, não colocou na minha irmandade, mas nesse conceito de transcendência, é um irmão muito querido. E aí me lembro que a gente nunca falou, né, sobre a ideia de religião, sobre a ideia de Deus, a gente nunca chegou a conversar sobre Deus. O máximo que ele conversou uma vez, né, foi dizer que ele não tinha nenhuma religião, porque ele havia, de certa forma, se decepcionado com todas elas. Então ele frequentou, ele visitou, pelo menos, um culto, uma missa, uma reunião pública, enfim, várias denominações religiosas, e em todas elas ele se decepcionou com alguma coisa, que não é o caso aqui pontuar. Então ele não tinha nenhuma religião. Mas ele é uma pessoa extremamente boa, bondosa, disponível, né, que olha a perspectiva da potencialidade da pessoa, uma pessoa extraordinária. E então nesse dia, no jantar, nós começamos a conversar sobre vários assuntos e chegamos sobre a ideia do que seria Deus, na minha visão e na visão dele. E ele me apresentou a visão, né, como eu não tenho nenhuma necessidade de converter ninguém, de convencer ninguém sobre as ideias que eu penso, né, eu divulgo, falo, enfim, mas aqueles escutam aqueles que desejam, aqueles que querem. Né? Então eu não tenho nem a ideia de ficar convertendo amigo nenhum ou convencendo de coisa alguma ninguém. Então nunca falei para ele sobre nenhuma visão pessoal. E ele também não. Pois bem, então ele começou a falar da ideia de Deus. E a ideia de Deus dele é muito curiosa. É uma ideia de Deus que remete aos estoicos. Qual é a ideia de Deus dele? A ideia de que Deus, né, ele é você e eu. Na realidade, eu e você não seríamos obra do Criador, né? Eu e você seríamos Deus, uma parte de Deus. A natureza é uma parte de Deus. Essa é uma ideia chamada panteísta. Pan, pandemia, ou seja, uma infecção que tem em todo canto. Pan, em todos os lugares, né? Teísmo de Deus. Então, a ideia de que Deus está e é em todos os lugares. Diferentemente da ideia, digamos assim, judaico-cristã, né, de um Deus criador, que a obra é a imagem e semelhança, é um reflexo do Criador, mas não é o Criador. Então, com essa visão, ele me dizia assim, como eu acho que essa questão mais de energia, de que todo mundo é um pouco do divino, então imagina que a gente deva fazer algo de bom para o outro. Porque se eu faço bom para você, eu estou fazendo para mim, já que eu e você somos Deus, somos uma parte de Deus. E era essa a visão estoica, a visão do panteísmo, já que todos somos parte de um grande todo, um olhar de transcendência perceberia que eu e você somos um no uno do Criador. Então, a minha responsabilidade ética seria amar você e você me amar. Fazer o bem para você e você fazer o bem a mim, porque estaremos todos num grande todo universal. Então é interessante que a minha visão é bem diferente dessa, mas a consequência ética, a consequência de atitudes parece muito. E é interessante que a gente pode então começar com essa história que estou contando, perceber que o conteúdo dogmático ou conteúdo da visão pormenorizada da crença ou não de cada um tem, não é o mais importante. O mais importante é a capacidade que essa visão de mundo tem de fazer com que você e eu modifiquemos a nossa trajetória, modifiquemos a nossa atitude e modifiquemos assim um pouco o mundo. O importante, portanto, numa obra social, numa ONG, como lá o Lar Paulo de Tarso, não é necessariamente se as pessoas são dessa ou tal ou qual religião, ou se não tem religião. O importante, como esse amigo, não tem uma religião, mas tem uma visão de transcendência que se comunga numa ética de tentar fazer o bem, numa ética de não se acostumar, não se acomodar, de tentar fazer uma revolução interna, revolucionando aquelas pessoas que passam na mão de cada um de vocês, no sentido do cuidar. Essa é uma visão que eu penso ser uma visão importante de espiritualidade, que faz com que a gente transcenda. E aí vem essa perspectiva de transcender. O que seria, numa fala bem presente, o que seria transcender? Conta-se que Sócrates, ele era, além de filósofo, né, ele era escultor. Então ele esculpia
E em determinado momento, o prefeito da cidade de Atenas, né, ele chamou Sócrates para esculpir uma ninfa, ou seja, uma estátua para ficar na praça. E essa estátua seria em homenagem à deusa Atena. Então ele chamou e Sócrates e falou assim: olha, eu soube que você é escultor, além de filósofo, e Sócrates explica que sim. Por quê? Porque ele havia aprendido a esculpir com o pai, que era o Sofronisco, e a filosofar, ele dizia que filosofava com a mãe. Por quê? Porque a mãe, a Fenáreta, era uma parteira. E Sócrates, num livro chamado Teeteto, que é um diálogo de Platão, ele vai conversar com esse jovem matemático chamado Teeteto e vai lá expor exatamente essa visão de que ele, enquanto filósofo, na realidade, exercia a mesma função da mãe. Ou seja, ele era um parteiro. Só que enquanto a mãe partejava os corpos e fazia uma nova vida chegar, ele partejava as almas, as criaturas, porque ele fazia uma nova pessoa surgir. Não ele, mas ele fazia despertar isso com as suas perguntas, com o seu método. Então ele se dizia um parteiro de almas. Enquanto filósofo, ele se dizia um parteiro de almas. Transcender. Né? A gravidez fala disso, algo que está sendo concebido, uma ideia que vai sendo concebida e que em algum momento vai vir à tona, vai vir à luz num corpo de um bebê. Eu acho muito bonita essa figura de linguagem, essa comparação que Platão coloca no Teeteto, o filósofo, como sendo alguém que consegue olhar as potencialidades do ser e não apenas o aquém, o aqui e o agora. Não apenas as fragilidades. Acolhe as fragilidades do ser, acolhe a fragilidade humana, mas olha a potencialidade humana. Sócrates acolhe tanta fragilidade humana que ele torna o homem o centro da pesquisa filosófica. Antes dele, os filósofos falavam sobre o cosmos, sobre a origem da vida. E Sócrates não, coloca o homem, o ser humano, como sendo a figura, o objeto. O ser humano com as suas fragilidades, o ser humano com as suas dificuldades, com as suas ignorâncias. Então acolhe a fragilidade, mas ao mesmo tempo fala da potencialidade, fala da transcendência. Então pede-se para que ele esculpa uma ninfa e ele o faz. E naquele momento trazem um bloco de mármore, e esse bloco de mármore não tem nenhum brilho, é assim, um bloco meio rude, né, que estava saindo da natureza agora. Quando Sócrates olha aquele bloco de mármore, ele começa a se emocionar, ele começa a chorar. E as pessoas ficam achando estranho porque ele estava chorando, né? Porque ele estava chorando com aquele bloco de mármore que não tinha beleza, não tinha brilho. E ele fica em silêncio. Depois de algumas semanas, ele volta, fala para o prefeito que havia feito a ninfa. Quando o pessoal achou que foi, não era, né? Muito pouco tempo. Então trouxeram a ninfa, tiraram a capa que encobria a ninfa, e todo mundo começou a se emocionar. No que todo mundo começou a se emocionar, o prefeito falou: mas Sócrates, que coisa bela. Eu acho que essa ninfa foi uma das ninfas mais bonitas que eu já vi. Uma das estátuas mais bonitas que eu já vi em homenagem à nossa deusa. E como é que você conseguiu? Eu comecei a elogiar. E Sócrates falou: não, olha, não precisa me elogiar, não fui eu quem fiz. Quando ele falou que não foi ele quem fez, aquilo causou uma celeuma grande, um burburinho grande, porque era para ele fazer. Mas Sócrates, como é que não foi você que fez a ninfa? Era para você fazer. E ele: sim, eu fiz uma parte. Mas não fui eu que coloquei o bloco de mármore na natureza. Não fui eu, portanto, que criei essa ninfa, porque a ninfa veio no bloco de mármore. O meu trabalho enquanto escultor foi apenas retirar as pedras que estavam excessivamente, as pedras que estavam encobrindo o bloco de mármore. Era por isso que eu, antevendo a ninfa que vocês estão vendo agora, chorava, emocionado, porque vi beleza onde vocês só viam um bloco de mármore. Mas quem fez foi o Criador, foi a divindade. É ele que merece o aplauso.
A ninfa oculta no bloco de mármore. Esse me parece ser o trabalho fundamental da educação. Ver não só o bloco rude, a pedra rude que nos apresenta, mas ver a possibilidade, a potencialidade, muitas vezes escondida naquele indivíduo que foi, às vezes, tão criança, tão massacrado numa vida tão próxima, como a gente viu tantas vezes. Eu me lembro de uma obra social, nasci, né, num local chamado Neio, né? Quando eu falo nasci, eu nasci na maternidade, né? Mas eu nasci figurativamente falando, porque estava vinculado lá há muito tempo. E esse local ajudava e ajuda o Coque, que é uma comunidade aqui de Recife muito pobre. Então eu cresci em trabalho social, vendo crianças da minha idade, só que com outra realidade completamente diferente. Eu de uma classe média, filho de professor, filho de uma psicóloga escolar, classe média, portanto, mas para eles quase rico, né? Pela diferença, não é pela diferença, é pelo abismo social. E a vida, então, me dando as possibilidades, e eu abraçando as possibilidades, e eu estando lá junto. E eu me recordo que um desses jovens que eram ajudados acabou sendo morto. Acabou sendo morto pelo tráfico de drogas. Porque ele era como se fosse um avião, né, que levava a droga do traficante ao comprador. Porque aí não podia ser preso, algo do tipo. Aí ele foi preso. Quando ele foi preso, ele acabou, enfim, causando algum problema, etc. E no final das contas, os próprios traficantes o mataram. Mas a forma que o mataram, me permitam dizer, foi uma forma extremamente bárbara, se é que existe alguma forma delicada de matar alguém. Mas foi uma forma de esmagar o crânio dele com uma pedra. Então mataram a pedradas o jovem, né, que era ajudado por essa instituição, que a gente conhecia, que tinha mais ou menos a minha idade, né, foi morto com uma pedrada, né, e a pedrada, ele no chão, entre a pedra e o meio-fio. A mãe viu, o irmão dele viu, mais novo. E o irmão cresceu então com um ódio muito grande de tentar fazer a vingança, que seria natural na visão daquela criança. E então a mãe vinha desesperada pedir ajuda, porque havia perdido já um filho, né, por essa forma tão esdrúxula, e estava com medo de perder o outro, porque o outro ia tentar fazer uma vingança. Então ela vinha pedir ajuda para que a gente pudesse conversar, pudesse continuar ajudando lá na obra social. Parece que às vezes a gente não acha que essas coisas existem, né? E existem muito, agora, nesse momento, a toda hora, existe uma dor que a gente nem imagina. E às vezes, como a gente, como psiquiatra, como terapeuta, ou como alguém que se aventura a estar nesses cantos, nessas obras sociais, tem contato com essa dor cruel. Mas eu recordo, por exemplo, de uma reportagem que foi mais ou menos simultânea, foi só uma reportagem no telejornal, sobre essas crianças que eram aviões. E uma criança de 6 aninhos de idade, 6 anos, perguntava-se para ele assim, se ele não tinha medo de ficar lá, sendo um avião. E ele disse que não. Mas você não tem medo de morrer? E aí ele falou, não. Morre eu, nasce um pior do que eu. 6 anos de idade não é nem para ter ainda saber qual é o conceito de morte. Porque é um pensamento ainda muito concreto, né? E esse, na verdade, é um pensamento muito mágico e não consegue ter essa percepção abstrata do que seria a morte. Então, ao mesmo tempo que é um pensamento mágico, tem a concretude. E aí quando você fala uma viagem, por exemplo, para fazer uma figura de linguagem, ele pensa de fato que viajou, né? Não que fez uma viagem de uma transcendência. Quando você vê uma criança de 6 anos ter essa sapiência, saber o que é uma morte, dessa forma cruel, foi ele que falou isso, é porque essa criança já viu muita coisa, já passou por muita coisa. E quando ela fala que morre eu, nasce um pior do que eu, ela está dizendo que ela é um lixo. E que os lixos nascem por aí. Porque, de alguma forma, nós estamos, enquanto sociedade, sem querer trazer um sentimento de culpa muito grande em todos nós,
mas de certa forma nós estamos dando essa mensagem de que são lixos humanos, de que não merecem um olhar. Quando temos uma perspectiva da transcendência, da educação, temos essa perspectiva socrática. Mesmo que seja, teoricamente, usando a figura da linguagem, um lixo, a gente pode fazer uma reciclagem e transformar numa obra de arte. Mesmo as vidas mais endurecidas. Mesmo que seja um bloco sem brilho, Sócrates vai dizer, o que eu fiz foi retirar as pedras que estavam encobrindo o bloco de mármore. Todos temos uma possibilidade, temos uma essência, temos uma humanidade que às vezes está esquecida porque a vida foi muito dura. E se nós temos a possibilidade de agir nessa pedra logo cedo, fica mais fácil do que esperar ele chegar com 20, 30, 40 anos e já sofreu tanta coisa, se é que ele chegue lá. Se é que ele chegue lá. Se a gente pode agir nessa pedra dura muito mais cedo com essas obras sociais, nós temos pelo menos o dever de estimular essas pessoas que se desdobram, né? Que são pessoas comuns, são pessoas que se desdobram, não são pessoas extraordinárias, mas pessoas que tendem a ter essa disponibilidade. E se eu não faço, se você não faz, mas pelo menos nós possamos louvar, no sentido de enobrecer. E sim, colocar na notícia, porque é digno de nota. Quando uma obra social completa 30 anos, deveria sair no jornal, deveria sair nos noticiários, porque significa que é uma gota d'água, mas é uma gota. Significa que é um trabalho de um escultor, mas é um trabalho de escultor. E não devem ser apenas enaltecido a fragilidade e a dor também. É preciso falar, mas por que não também enaltecer essas situações? Porque são, à semelhança de Sócrates, os instrumentos. E aí vem a outra fala de Sócrates. Não fui eu que fiz a ninfa. Porque não somos nós que fazemos o outro ser diferente. O outro só pode ser diferente se ele se abrir, se ele estiver lá na natureza. Se acredito em Deus, então Deus é o Criador. Então o mérito maior é da divindade. E eu sou um instrumento. Mas se eu não acredito em Deus, eu posso perceber que o mérito sempre vai ser do indivíduo, no final das contas, que se abriu a mudança, se abriu a possibilidade de ser esculpido. Mas o meu trabalho também é importante. Mas aí eu preciso ter humildade de saber que o meu trabalho é como se fosse o escultor que retira as pedras e tem a possibilidade, a sensibilidade de antever. Então, antever, para que possamos não endurecer essas criaturas. E quando eu vejo o trabalho da educação, eu me recordo de algumas situações inusitadas, porque às vezes a gente devia fazer pelo menos o beabá, né? Então veja que eu estou falando de espiritualidade aqui, apenas desse beabá de olhar a possibilidade, a transcendência. Porque eu penso que se a gente não faz isso, não adianta muito a gente falar de Deus se a gente não é um pequeno exemplo do que Deus, do que o amor, do que a divindade pode fazer. Né? Então, se eu represento uma figura de um educador carrasco, de um educador castrador, de um educador que faz algo para gerar mais problema na vida do outro, fica difícil eu fazer discursos bonitos se a minha trajetória não falar disso. Então, recentemente eu vi uma fala que eu queria compartilhar, muito emblemática disso que eu estou querendo dizer. Então, a pessoa contava a história e, para se defender, ela não contava com a dor que estava sentindo. E qual foi a história? Ela se percebeu num desejo sexual que não era hétero, e então a família ficou aperreada, foi levar para a pessoa que tem uma posição na igreja dela, e contou a história, a mãe contou a história, estava na frente da pessoa, e então a pessoa que tem essa função na igreja falou assim, olha, isso é uma abominação, isso é abominável, e ela é abominável, é uma aberração. Então quando ela falou isso, para mim, eu respondi, poxa, mas que crueldade, né? Que violência você sofreu, que abuso.
E ela só se deu conta da dor que ela tinha guardado, né? Porque ela não tinha percebido. Ou pelo menos a cabeça dela não quis perceber. Por quê? Porque ela introjetou que de fato ela é abominável, ela é uma aberração, né? E eu olhei para ela, olha, mas essa pessoa é religiosa, não é? Essa pessoa então é religiosa que segue Jesus, não é? E pelo que me consta, Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave, e meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e pacífico. Ele não falou, vinde a mim, todos vós que sois héteros, vinde a mim, todos vós que sois brancos, vinde a mim, todos vós que sois norte-americanos, vinde a mim, todos vós que sois cristãos, são judeus, vinde a mim, todos vós. Ampliou, porque a fala é de amplitude. Espiritualidade é para ampliar e não para denegrir. Toda vez que a minha crença denigre outro, eu tenho que rever a minha crença. Eu preciso rever a minha crença, porque talvez eu não esteja numa crença alinhada no que o Cristo ou que essas figuras como Buda talvez vieram dizer. Porque foram figuras de transcendência, de transcender. E até muito mais pacientes, porque a gente pensar há tanto tempo um indivíduo conseguir falar que vós sois deuses, né? Vocês poderão fazer muito mais do que vocês imaginam. É uma criatura, é um ser, né? Um Cristo que consegue visualizar a possibilidade futura de uma humanidade. É um idealizador, é um sonhador, é um idealista, é alguém que, enquanto o Cristo percebe. Então, se as minhas atitudes não estão alinhadas, não adianta nada eu estar envolvido numa figura de ministério divino, se eu consigo ainda ter a capacidade de fazer isso. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, todos. Essa é uma figura de linguagem importante de podermos acionar. Então eu acho que a gente precisa fazer o beabá. Antes de pensarmos em dar grandes saltos, fazer o beabá de acolher as pessoas, olhar as suas potencialidades e pelo menos não atrapalhar. Se eu não tenho toda a capacidade assim, se eu não sei como fazer, pelo menos eu não atrapalhe. E eu acho curioso isso, porque a vida me colocou como professor, né, de futuros médicos, e eu nunca, enfim, não imaginava que seria... primeiro não sabia que ia ser médico, depois não sabia que ia ser professor. Fui seguindo a minha vocação. Mas eu me recordo que eu não tive tive muitas experiências boas, mas teve muitas muito ruins com alguns professores que eu queria compartilhar com vocês, né, nesse trabalho de transcendência. Eu me recordo, eu estava contando isso numa live, porque a professora me mandou uma pergunta, e perguntou assim: Léo, eu sou professora do Estado e eu estou querendo fazer um trabalho de meditação com as crianças, porque eu vejo muita dificuldade e tal, eu quero fazer alguma coisa que transcenda o conteúdo. E eu queria saber dicas suas para eu poder fazer melhor. Então ela fez essa pergunta e eu respondi dessa forma que eu vou responder para vocês. Eu me recordo desse professor de música que eu havia começado, né, a estudar. Eu estudei música no conservatório de 12 até os 18 anos. E em determinado momento eu estudei que estudar violino. Aí peguei o violino, ia para as aulas, né, e tinha aula com esse professor. E era uma figura estranha no sentido da aula. Por quê? Porque eu ia para a aula e ele gritava, sabe, xingava, e falava: você é um burro, você é um desafinado, você não tem jeito para música. E tinha sido a primeira vez que alguém tinha me chamado de burro, desafinado, sem jeito para música, inclusive na música, né? Na própria música, outros professores já estudavam há um tempo, diziam que eu tinha jeito, que eu tinha talento, tal, me estimulavam. E ele falava: você é desafinado, cara, pô, e falava palavrões, era uma coisa assim, esdrúxula, sabe? Uma cena esdrúxula. E tudo porque o violino, ele é diferente, ele não tem as trastes, né? Você não tem onde as notas musicais ficam, as casas. Então é um braço sem trastes, você tem que decorar o local onde está o dó, né? Onde está o ré, etc. Então toda vez que eu chegava lá, ele dizia que o dó estava em outro canto. Então eu tinha decorado que o dó estava aqui, e quando chegava lá o dó estava mais para cá, estava mais para cima.
E ficava uma balbúrdia na minha cabeça. O que é que eu fazia? Quando eu chegava em casa, eu ficava decorando o bendito do Dó para tomar como base. E quando chegava lá, estava em outro canto. Existe um método no violino, que é o método Suzuki. Você pode pegar um esparadrapozinho e coloca, né, no braço do violino e coloca o nome da nota para você decorar. Então, ele não deixava fazer isso, porque ele queria que eu errasse. Ele queria mostrar que ele é o bom e que o aluno dele é um lixo. Mas então eu fiz, né? E fiz em casa, quando chegava lá, tirava para ele não perceber. Mas mesmo fazendo isso, não tinha jeito. O dó não estava no local. Então eu já estava convencido que eu não tinha jeito para violino, mas eu resolvi ir para outro semestre. E quando foi para o outro semestre, por algum acaso, ele estava de licença. Ele não estava lá, ele estava de licença saúde. E foi uma outra professora. Eu entrei todo desconfiado. E achava que ia ser mais sei lá, um carão, né? Aí comecei a tocar a lição e ela não reclamou. Aí toquei de novo, ela não reclamou. E para meu espanto, ela me elogiou e falou, poxa, você tem jeito, né? Você tem ouvido, você tem uma mão grande, é bom para o violino. Eu fiquei extremamente desconfiado. Naquela época eu pegava então um Setúbal Príncipe, né? Passava na Rio do Príncipe, eu voltava para casa. E eu fiquei assim, rapaz, essa professora é ruim, não é possível que ela seja boa. Porque se ela está dizendo que eu tenho um jeito, sou afinado, não pode, eu sou uma aberração, né? Eu sou um lixo na música. Olha, as crenças de que nós não temos capacidade, introjetadas a partir de uma aula do professor. Tinha introjetado isso em mim, não sei porque eu estava lá. Aí eu falei, bem, mas eu vou estudar. Com aquele estímulo, eu estudei mais do que ela tinha me passado. Vamos supor que ela tinha passado X lições, eu estudei 2X. E com esse estudo a mais, eu cheguei e apresentei algo a mais para ela. E eu falei, não, mas, enfim, se ela me elogiar de novo, eu vou falar com ela. Ela gostou da lição, elogiou, porque eu peguei 2 lições, né? Alguma coisa eu estava mais motivado. E aí eu falei, não, professor, olha, não pode ser. Não pode ser. Como assim, meu filho? Olha, não pode ser porque antes eu fazia aula com fulano e toda aula ele dizia que eu era ruim, que eu era desafinado, que eu não tinha jeito. E a senhora está dizendo que eu sou bom, que eu tenho jeito, ainda mais, enfim. Aí lá, meu filho, olha só. Ela é violista da Orquestra Sinfônica de Recife. E conhece, né? E aí ela falou, meu filho, olha só. Não fica assim. Desafinado é ele. Ele é o cara mais desafinado da orquestra. Ele desafina demais. Por quê? Porque ele não afina o instrumento com o diapasão. Ele afina o instrumento do ouvido dele. Então, todo dia é uma afinação diferente. Você tem que ter uma referência, né, o chamado diapasão, para afinar tudo junto. Então, ele é muito desafinado, recebe muito bronca. Inclusive, a licença saúde dele é porque ele toca todo errado, a postura. Então não fique achando que você é ruim. Ele é que é desafinado e joga todas as frustrações nos alunos. Então veja que coisa curiosa. Mesmo alguém que não tinha uma visão tão negativa de si, né, que até tinha uma autoconfiança, vai para um professor e o professor então faz toda essa carga negativa, não só não olhando a transcendência, como diminuindo a possibilidade, que é pior. Se você não pode, pelo menos, olhar tão fundo, faz o teu beabá, que já está melhor do que você diminuir a possibilidade. E foi graças a essa professora que ela me resgatou, não só a música, como a autoestima. E eu me lembro de anos depois de estar fazendo vestibular para medicina e ter tido contato com uma professora chamada Renata, ela é chamada Renatinha porque ela era bem pequena, e eu também achava que escrevia super mal. E não sei porquê, eu acho que não teve nenhum... Lembro uma situação que me disseram isso, mas, enfim, achava que eu não escrevia bem. E fiquei espantado, porque tinha lá um SOS de correção de redações, e levei para ela, e achei que ela ia também achar ruim, etc. E ela então falou assim, meu filho, que coisa boa, né? Você escreve muito bem. Eu, puxa vida, achei que ela também, mais uma vez, achei que ela era uma professora ruim, porque afinal, se ela não viu que eu era ruim, ela que era ruim. E então, eu fui levando outras, e ela foi sempre elogiando, e esse elogio foi me estimulando.
Afinal das contas, a prova do vestibular de medicina, a redação conta muito, né? Foi uma boa prova, uma boa nota, e estava lá comprovado. E hoje escrevo artigos, enfim, tem uma facilidade. Mas até hoje, às vezes, me espanta. Quando fiz minha tese, doutorado, o pessoal, você escreve fácil, porque em algum canto tem lá a visão de que a gente não é capaz. Entende? E a função de um professor é olhar a capacidade, estimular e tornar essa capacidade realidade. Então, quando essa professora me perguntou, eu falei assim, olha, eu queria contar essa fala das duas professoras para te dizer, só o fato de você estar saindo do seu lugar comum, que é da tua aula de redação, de matemática, e pensando em ensinar meditação para eles, porque quer cuidar da saúde mental deles, já é algo fantástico. Eu poderia te dar várias dicas sobre como fazer melhor, o que não fazer, mas você vai ficar com tanta informação e tanta ansiedade que eu acho melhor dizer para você, faça. Pegue essa tua boa vontade e faça. Você vai melhorando aos poucos. Mas se você tem essa possibilidade de, além de ensinar a matéria da sala de aula, ensinar esse cuidado, pode ter certeza que vai fazer a diferença. Porque esses professores não me ensinaram violino e não me ensinaram redação. Ensinaram, sobretudo, a acreditar no potencial. Né? Ensinaram, sobretudo, que eu não sou o bloco de mármore sem vida. Eu sou a ninfa. Eu não sou aquela coisa esdrúxula que, às vezes, a vida quer nos dizer. Eu sou o potencial também. E quando pensamos na transcendência, podemos dizer que você também está transcendendo quando você se dispõe a fazer isso. Então, vá lá e faça. Pode ter certeza que você vai fazer uma diferença enorme na vida dos alunos. Porque eu percebi isso quando a vida me deu a oportunidade de ser professor. Uma coisa que eu coloquei para mim foi, eu não serei esse tipo de professor que diminui o aluno. Se não puder aumentá-lo, eu vou pelo menos não fazer nada. Mas se eu puder, eu vou fazer algo a mais. E me surpreendi quando estava ali numa turma bem difícil, que peguei como do início da faculdade. E no final das contas, eu havia sido homenageado como paraninfo por eles. E uma dessas alunas, que havia dado muito trabalho e que eu havia insistido nela, ela me chegou assim no dia da festa, né, que eu fiz o discurso de paraninfo, ela falou, professor, eu queria agradecer o senhor por você não ter desistido de mim. Eu queria agradecer o senhor por o senhor ter visto a minha possibilidade enquanto médica, porque eu insisti. O trabalho de educação é um trabalho de insistência. O trabalho de renovar as pessoas é um trabalho de insistência, porque as pessoas, quando chegam com dores, elas chegam achando que não tem jeito. Elas chegam, inclusive, achando que você vai falhar com ela. Ela chega achando que você vai abusar também dela, porque, afinal, esse foi o vínculo que ela teve, um vínculo abusivo. E ela acha que as pessoas vão abusar. Uma criança ferida que não está acostumada a receber amor. Então, o trabalho é o trabalho não só de pegar aquela pedra fácil, maleável e moldar. Não é só pegar a argila e moldar. É pegar também um mármore duro e, como escultor, ter paciência para esculpir, para ter insistência, para que ela possa resgatar o humano que há nela. Se a gente consegue fazer isso, com certeza estamos fazendo um trabalho de transcendência. Aí não precisa ser espírita, aí não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa nem ter uma visão de Deus como esse meu amigo que é professor excelente, nem tem uma religião, mas tem essa possibilidade do amor de transcender. Então é por isso que a gente aceitou e se sente honrado com o convite e estimula que possa continuar o Lar Paulo de Tarso com outros anos nessa perspectiva da transcendência, sendo pequenino filósofo, pequenino escultor, que consegue ver as possibilidades. Às vezes o trabalho a gente não consegue perceber, só consegue... Às vezes tem a possibilidade, né, de vir um aluno no final da sua faculdade e ter coragem de me dar esse feedback, isso me elevar, né, a expectativa e o ânimo para continuar. Às vezes não, às vezes se perdem pelo caminho, mas com certeza a gente tem algum legado em pessoas, né? Porque quando nós nos dedicamos a corações, isso fica por muito tempo. Fica a dor, mas fica também o amor. Fica essa dor do abuso, mas fica também a esperança de que alguém olhou
alguém foi o dedo do amor que modificou a vida deles. Então, por isso, eu queria, nesses 30 anos de vocês, lembrar dessa figura do amor, que não precisa de rótulos, nem precisa de nomes, precisa de ação. E agir 30 anos é digno de podermos louvar, sim. Colocar na capa do jornal, mas já que a gente não tem possibilidade de colocar na capa do jornal, a gente pode pelo menos fazer o noticiário e dizer, sim, vale a pena amar. E aí poderemos um dia falar como o poeta. Ora direis, ou ver estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E assim como o poeta Olavo Bilac, nós diremos, amai, porque só quem ama pode ter o ouvido capaz de ouvir a queixa alheia e transformar em estrelas. Pode ter a persistência do filósofo de esculpir na pedra estátuas. Pode ter a paciência de que outras pessoas tiveram de esperar a dor se transformar em amor. Só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Parabéns, continuem. Doutor Leonardo, foi um grande presente que você nos deu esta noite. Estamos extremamente felizes pelas suas palavras, por esse pensar extraordinário que você colocou, não é? Para todos nós refletirmos e agradecermos mais uma vez essa oportunidade de trabalho, não é? De agir no bem que estamos recebendo. Receba o nosso abraço, o abraço de todos que nos assistem, que fazem o Lar Paulo de Tarso. Seja muito feliz. Parabéns, um abraço. Até a próxima. Meus amigos, nós queríamos, neste final, apenas agradecer a todos. Agradecer às nossas funcionárias, não é? As nossas cuidadoras que estão no dia a dia com as nossas crianças, tentando dar o seu melhor, com suas dificuldades próprias, nós sabemos disso, mas com um esforço contínuo de aprender e crescer também. A todos os voluntários que estão sempre conosco, os nossos doadores anônimos, na sua grande maioria, não é? Que sempre dão a sua colaboração de N formas, aos nossos parceiros, amigos, médicos, dentistas que nos apoiam, que nos acolhem. Então, apenas um apelo final, que para doar, não esqueçam de acessar o nosso site www.iclarpaulodetarso.org.br. No menu Como Colaborar, vocês saberão todas as formas de colaborar. Então, busquem o site, lá tem todas as informações e será muito importante para todos nós. O nosso Pix encontra-se na tela e nós gostaríamos de nos despedir, desejando a todos um final de noite muito tranquilo, muito feliz, não é? E em paz. Que Deus abençoe a todos nós.